pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um PrismaCast. Hoje vamos falar um pouquinho a oportunidade que a gente teve de passar 15 dias maravilhosos na Ásia, como sempre, comendo só coisa boa, só iguaria, bastante durian. Delícia. Inclusive trouxemos pro pessoal alguns chocolatinhos, eles adoraram, pediram mais. Próxima vez vamos trazer a fruta, hein, Felipe? É o mínimo, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da nossa viagem. Tivemos agora em maio, 15 dias, 2 semanas. Fizemos Filipinas, Hong Kong e Malásia. Principalmente nesse momento maravilhoso que o mercado está supimpa. Felipe, vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa viagem. Qual foram as nossas impressões, o que deu para perceber do mercado. Já vou largar com a pergunta de $1 milhão. Quando é que o mercado vai melhorar, hein? Putz, se eu tivesse uma bola de cristal, né? Mas acho difícil, assim, a gente passou lá, viu os storages do cliente, né? A gente viu como é que tá os portos, tá uma situação difícil ainda. Porto próximo de 100% da capacidade, o armazenamento de todo mundo próximo de 100% também, senão já passou de 100%, né? Eu acho que tem uns meses aí pela frente até desovar os produtos. Vamos seguir o nosso roteiro. A gente começou por Filipinas. O que eu pude perceber, a questão das armazenagens, realmente todos os clientes que a gente foi com as armazenagens cheias, as câmeras cheias, e as informações que a gente coletou de Porto é que tá quase que 100%, né? Tá bastante cheio. Então, dessa vez não foi como a anterior, que chegou a pegar até o porto de transbordo, ainda não. Mas, enfim, se fosse parar para esperar todo esse estoque que está em câmera fria e em porto desovar, nós estamos falando talvez de 3 meses, né? Pelo menos foi isso a impressão que a gente teve das conversas que a gente teve. Acho que vai uns 3 meses se a situação não melhorar, né? Porque o consumo tá indo bem devagar. Os filipinos colocaram um feriado, o governo, né, colocou um feriado atrás do outro para tentar dar uma estimulada no consumo, mas não ajudou muito. Eles estão com um pouco de dificuldade por causa da situação da gasolina, né? Que subiu muito o preço por causa da guerra ali no Oriente Médio e não tá facilitando a situação deles. Se nós falar um pouco das 3 proteínas dentro do mercado da Filipinas, tem ainda alguma oportunidade? Ou as 3 estão travadas? Ou é o suíno mesmo que é o problema da vez? A gente tem visto aí que pro Brasil em específico, o suíno virou a bola da vez, né? Se pegar os números que saíram das estatísticas, 60% da exportação brasileira de suíno está indo para as Filipinas. Então a gente aproveitou bem assim uma janela de oportunidade enquanto a Espanha estava banida, né? Então acho que do suíno agora estamos com sobreestocagem total de produtos. O frango nunca teve muita saída, na verdade, né? Sempre foi muito mais focado no MDM, vai seguir sendo focado no MDM. E agora, quanto ao bovino, eu acho que é um mercado ainda não tão explorado nas Filipinas. Apesar de ser a proteína que eles menos consomem, também é a proteína que a gente vê mais espaço ali para explorar, ver uns produtos um pouco diferentes, agregar um pouco de valor, diferente do suíno e do frango. A Filipinas não é um país com poder aquisitivo muito alto. De fato. Essa questão do bovino impacta mais em relação a preço ainda? Ou é mais alguma, não tanto marketing expressivo por parte do Brasil, ou ainda é mais costume deles de não consumir tanto? Onde é que tu enxerga o gargalo? Assim, a gente sabe que Filipinas é um mercado de preço, né? Então, independente da qualidade da carne bovina brasileira, muito vai ser sempre o preço. Então, o quanto você consegue determinar o preço mais barato, né? E o Brasil realmente tem sido ainda mais competitivo em relação aos outros países, menos em relação talvez aos búfalos indianos, que aí é outra categoria de produto, né? Mas a maior parte da carne bovina brasileira hoje, que vai para as Filipinas, é para um processamento, né? A gente manda trimmings, a gente manda carne industrial, a gente manda produtos que vão para um pós-processamento. Então ainda é um produto que não tem tanto valor agregado. Mas existe também essa outra parcela do consumo nas Filipinas, que é de uns produtos um pouco melhor, né? Sabe o que eu percebi em relação ao bovino brasileiro? Ele tá meio que num limbo, porque como lá é um mercado muito de preço, eles usam muito produto para a indústria e aí eles usam o búfalo, que é mais barato. Sim.
E um pequeno nicho de mercado que eles têm lá, high-end, eles usam o bovino australiano, que é considerado mais acima. Então, o Brasil fica naquele meio termo que parece que ainda não se encaixou, ainda não achou um mercado, porque se for para a indústria, búfalo, que é mais barato. Se for high-end, Austrália. E o Brasil, como que pode fazer para entrar nesse mercado? Hein? Eu acho que o Brasil ainda tá meio que batalhando para mostrar o valor que a gente tem com um extrato médio ali, né? Não como um high-end, como alguns produtos dos Estados Unidos ou produtos da Austrália, e nem lá embaixo que nem o produto dos indianos, né? Então, acho que o Brasil tem, claro, um trabalho a realizar de mostrar o valor do nosso produto como um posicionamento um pouco mais elevado, mais próximo ali do meio e para cima, né? Então, acho que tem um trabalho a ser feito, mas que... apesar disso, já temos feito uma boa quantidade de exportações desses produtos para as Filipinas e tem dado resultado. Porque uma coisa interessante que eles têm feito lá nas Filipinas é que, claro, tem os produtos high-end, né, os cortes mais nobres, mas até os produtos que a gente falou agora, de carne industrial, carne de bochecha, esses produtos, eles conseguem se associar ali dentro do processamento e fazer uma marca específica. Então, não é só, eu vou fazer só carne de búfalo e é isso. Não, eles conseguem fazer uma marca diferente dentro da linha de produção deles, que já é uma marca um pouco melhor que a marca do búfalo. Que é o que a gente tem visto, que algumas marcas, algumas empresas, eles têm feito isso, de, a gente tem essa marca aqui que é mais barata, que é a carne de búfalo, mas a gente coloca uma outra marca aqui, que a gente vai colocar como, não é um high-end, né? Mas é uma marca um pouco melhorzinha, que tu vê que a qualidade do produto já é outra e que a população tem acesso também. Eu acho que é o marketing em cima disso para entrar nesse nicho do bovino aí. Eu acho que é uma boa oportunidade. E com relação ao suíno, cara, que a gente enxergou que o Brasil vinha fazendo bons volumes para lá, enquanto o mercado estava puxando. Aos poucos, o governo filipino, em razão da doença, eles continuam precisando de mais produtos e estão acionando outros países. Então entrou Rússia, que é um mercado muito competitivo para nós. Entrou agora, voltou a Espanha, né? Por mais que seja segregado, ainda é um volume muito significativo para incomodar o Brasil. Além disso, eles têm Polônia, eles têm alguma coisa, acho que Ucrânia, se não me engano. Ucrânia e a Alemanha são... a Alemanha também retornaram. Tem também, não sei se a Tailândia também é mais no frango ou se tem alguma coisa de suíno, mas enfim, só todos esses países já dá para ver a gama da nossa concorrência, o que está fazendo e fez e está fazendo com que o mercado lá se retraia muito para o suíno, principalmente na barriga. O que tu pode tirar aí de insight com tudo isso aí dentro desse pacote para os próximos semanas e meses? Né? Acho que uma coisa é bem clara da intenção e do intuito do governo filipino, né? Eles querem baixar o preço para a população. O governo filipino, a política filipina no momento tá vivendo uma situação bem conturbada, crise e escândalo político, né? Então, tudo que o governo puder fazer para meio que deixar a população um pouco mais tranquila, mais feliz, eles vão fazer. Então, isso de abrir planta, abrir países para exportação querendo ou não, uma medida um tanto quanto populista, no sentido de querer baixar o preço da carne suína para que a população consiga consumir melhor, né? Até porque o preço subiu por causa da guerra de gasolina, né? Então são coisas que o governo tá tentando equilibrar e tá tentando dar uma forçada assim de... Vamos lá, pô, eu tô ajudando aqui também. Tem mais uma coisa que eu me lembrei agora, mais um tempero aí nessa receita negativa para nós, brasileiro, que é o produto chinês contrabandeado. Isso. E esse aí eu acho que de todos talvez seja o mais danoso, agressivo, porque a China antes da doença fazia em torno de 50 milhões, agora eles estão, o último dado que eu vi estava em 56. Então eles estão deixando de comprar para começar a exportar já. Só que é claro, eles não têm aprovação para a grande maioria dos lugares. Graças a Deus. Então, o que está acontecendo? A gente viu lá na Ásia muito produto chinês em países que não era aprovado, ou seja, produto contrabandeado, né? A gente tem visto cada vez mais, né? Acho que é uma tendência que veio para ficar.
Nos últimos anos aí, cada mês que passa, a gente tem recebido cada vez mais proposta, fornecedores até contatando a gente, falando, vamos trabalhar aqui, vamos fazer os nossos produtos. E entrando muito forte no Oriente Médio, como a gente já sabe. E agora começando também a entrar meio que por canal cinza em outros países que não têm a aprovação. A gente tem visto, acho que um pouco nas Filipinas, não tanto assim quanto na Malásia, né? Nas Filipinas, acho que tem entrado, mas com uma dificuldade um pouco maior por conta da fiscalização do governo, por conta da dificuldade de você emitir a documentação correta, né? Por causa do SPS, por causa dos trâmites burocráticos. É um pouco mais complicado, diferente de como a gente tem visto entrar muito na Malásia, né? Porque a gente, logo depois das Filipinas, a gente foi para Hong Kong e depois para Malásia. Na Malásia a gente percebeu, né? Que lá o produto chinês realmente fez um estrago. Eu acho que essa, não sei se eu posso dizer que é uma tendência chinesa de entrar nesses países, principalmente no Sudeste Asiático, onde até a relação deles de frete é muito mais competitiva que a nossa, e transit time. Mas é uma coisa que até ano passado talvez não se ouvia muito nos falar muito disso e não se via muito produto nas câmeras frias, e esse ano a gente viu bastante em bastantes lugares, né? Bastante comum, né? Então eu acho que por mais que tenha Rússia, que é novo, por mais que tenha Espanha, né, que está voltando, mas que é um concorrente antigo, por mais que tenha Alemanha, Polônia, todos esses a gente já são conhece, velhos, né? Amigos aí, conhecidos, sabe como trabalhar, sabe quais são os produtos que eles fazem, sabe quais são os preços. Eu acho que a grande bola da vez, ou a novidade, ou né, o que está acontecendo de novo no mercado aí é essa questão realmente chinesa, que a gente não tem ainda uma ideia do tamanho de volume, de preço e de estrago que eles podem fazer no mercado, e que tamanha concorrência para o produto brasileiro. E até dessas conversas aí que a gente já teve, de até reuniões com os produtores lá da China, é curioso porque a maior parte dos produtores, eles não têm esse know-how ainda de exportação. Eles acabaram de começar a fazer exportação. E eles perguntam, como é que faz isso? Como é que faz a especificação desse produto? Como é que corta esse produto aqui? Então, eles realmente ainda estão muito novos em relação a conhecimento de mercado, mas eles têm uma capacidade que acho que eles estão cada vez mais cientes do potencial que eles têm para invadir outros mercados e ser muito mais competitivo do que outros países. E curioso, né? Não foi para onde a gente teve, mas a gente já está escutando bastante também de frango chinês pro Oriente Médio, né? Então também eles estão, não é só o suíno, eles estão entrando mais forte no frango também, né? Sim, o frango especial é preço muito barato do peito deles, que muito competitivo. Tem dominado o mercado também. E a regra do jogo tem mudado, né? O que a gente tem escutado de muitos players, assim, que a gente trabalha há muito tempo, que por mais que eu queira trabalhar sempre com os produtos aprovados, já com a minha linha, que eu tô acostumado a fazer, a regra do jogo tá mudando. Eu estou sendo forçado a ter que comprar um pouco desse produto que é contrabandeado ou que vem de outras fontes, porque se eu não tiver esse produto, eu já tô atrás. Justamente por causa da competitividade do produto chinês e dos preços. Exato, a gente tem visto muito isso. Da Filipinas, aí alguma outra questão que tu lembre? Senão vamos passar pro mercado de Hong Kong, né? Acho que é isso aí. O que está acontecendo em Hong Kong, né, cara? Hong Kong já vem há algum tempo, acho que mais de ano, fraquejando cada vez mais. A gente tem visto pouca oportunidade lá. Mercado que era um mercado, já foi o mercado principal para o Brasil. Hoje em dia está sendo um mercado de Série B. E muita gente deixando de lado, até por causa, né, de novas oportunidades, novos mercados. Eu vejo uma mudança grande em Hong Kong, principalmente depois do Covid, né? O que tu pode tirar de Hong Kong, assim? Quais são tuas impressões? Eu acho que casa bem com o assunto que a gente já tá falando da China, né? Porque Hong Kong, querendo ou não, pós-Covid, a China entrou um pouco mais forte lá. Não só na questão de controle, mas na questão de... Acho que todos os detalhes da vida de Hong Kong têm mudado em relação a isso.
E eu acho que os produtos chineses, se eles já estão entrando nos outros países do Sudeste Asiático, em Hong Kong é muito pior a situação. Mais fácil ainda eles entram, muito mais fácil de entrar. A gente tem visto que a ocupação e a quantidade de produtos de frango, de suíno chinês que tem entrado em Hong Kong e substituído outras marcas é sem comparações. E eu escutei de mais de um cliente dizendo que as plantas da China, eles fazem como eu quero. Ou seja, me parece assim que a maneira de atender o cliente é mais produto sob medida ou pro padrão do cliente. E uma barreira que eu vejo muito das plantas do Brasil não é muito vender o que o cliente quer, é vender o que a planta produz. E a mentalidade das plantas chinesas, pelo que a gente viu lá, é vender o que o cliente quer e não o que eu produzo, né? Então isso, para o cliente, é uma vantagem enorme, né? É o que nos deixa atrás em termos de competitividade, né? Justamente. Eu vejo que tem uma proximidade também, né? Cultural. Querendo ou não, é muito mais fácil o pessoal de Hong Kong se comunicar com os chineses. Eles já têm uma língua semelhante, ainda mais se forem na região de Cantão. E já tem uma facilidade ali, o trânsito para chegar de um lado para o outro. Pô, 1 dia, 2 dias, chegou, tá ali. Exato. Não precisa esperar 30 dias, 45 dias, ou até mais por causa do contrato e de todos os trâmites. Então, para eles, tem essa facilidade. E, querendo ou não, é cultural no sentido de que se você é de Hong Kong ou da China, tem essa ideia de que a gente é da mesma família, a gente é do mesmo negócio. Então tem uma facilidade ali até de negociar. Já, esse aqui é um vizinho. Sim. Trabalho junto, da mesma família. A gente tem um sobrenome igual. Então são coisas que facilitam muito esse trâmite, que dificultam, no caso do Brasil e até dos outros países que tinham como Hong Kong um destino muito tradicional, né? Então as coisas têm mudado. Eu percebo isso que está acontecendo lá e que está caminhando cada vez mais nesse sentido de ser um país mais voltado a compras para a China, né, do que um local de compras para o resto do mundo como era antes, né? Eu acho que, especialmente para o suíno e para o frango, as alternativas chinesas têm sido bem mais interessantes. Agora, no ponto de vista da carne bovina, eu acho que o espaço do Brasil e dos outros países em Hong Kong ainda é bastante presente. Especialmente também porque a população de Hong Kong tem um poder aquisitivo um pouco maior. Então, o consumo de carne bovina também é mais assertivo do que das outras proteínas. Isso comparando da bovina, em especial, comparando com Filipinas, o Brasil tem um diferencial, né? Tem. Porque já é um produto um pouco mais elaborado, um produto mais desenvolvido e não pega tanto a produção da Índia, né, do búfalo. Ele pega realmente um produto mais diferenciado, padrão Austrália, padrão Estados Unidos, e que o Brasil aí consegue ter uma competitividade um pouco melhor, porque atende muito próximo em termos de qualidade. Agora, em termos de preço, tem um diferencial muito grande, né? Exato. Entendeu? Então, aí eu acho que acaba tendo mais espaço para o Brasil e, consequentemente, não só Hong Kong, como China também acaba tendo essa oportunidade, né? Sim. Então, acho que ainda casa muito bem o caso brasileiro de carne bovina na exportação para Hong Kong. Apesar do mercado não tá essas coisas, né? Exato. E depois seguimos viagem para Malásia, né? É um país, falando da carne brasileira, com um pouco mais de restrição, né, para nossos frigoríficos, as nossas plantas. O que, para quem está aprovado, dá um diferencial no preço um pouco melhor, tem um pouco mais de conforto para trabalhar, apesar de não levar tanto volume. Mas ainda assim tem alguma competitividade no preço. Porém, mesmo assim, o mercado ainda estava meio travado, né? Está meio travado. E aí acho que entra o caso do produto chinês fazendo o maior estrago nos destinos que a gente foi, né? O produto entra por Singapura, que faz fronteira ali com a Malásia e não tem como controlar. E aí o trabalho que... Hong Kong é um porto, assim, que já é um porto bem aberto. Singapura tem essa mesma ideia. Então, o pessoal manda para lá
e acaba que transborda para os outros países ao redor. No caso da Malásia, é o destino mais próximo. Então, realmente a gente vê isso. Tu entende que a Malásia trabalha com um produto mais high-end, um produto meio termo ou um produto mais básico? É interessante, porque a Malásia é um país que... no caso, foi a terceira vez que eu fui pra Malásia agora, né? Uhum. E a primeira vez que eu fui já faz quase 10 anos. E eu percebo que o país cresceu muito nos últimos tempos. Uhum. Então, se eles eram uma questão mais parecida com o Brasil naquela época, hoje eles já estão, até eu diria, à frente do Brasil em questão de qualidade do consumo de produtos que eles fazem. Então, acho que a Malásia já tá um pouco melhor nessa questão de consumo. Então, eles já estão um pouco mais adiante nesse andar. Então, eles têm uma capacidade de pegar um produto um pouco mais high-end. Mas, é claro, no seu dia a dia, você ainda pega um produto... eu concordo contigo, eu tive essa impressão também. Já é a segunda vez que eu tô lá e eu vejo que o país tem evoluído, né? Até mais do que nós, realmente. Tem uma força muito grande ali do petróleo, né? Que estimula muito a economia. Então, as próprias construções lá é muito mais desenvolvido do que aqui. E, enfim, tudo isso reflete, né, nos costumes, no consumo, né? Sim. Então tem essa possibilidade de ter um produto um pouco mais elaborado, com valor agregado um pouco maior. Com certeza. Eu diria que dos três, o mais baixo seria Filipinas, depois Malásia e depois Hong Kong ainda. Sim, claro. Né? Hong Kong ainda está acima de todos eles. Mas Malásia tem melhorado muito, realmente. Vê mudança. Vê uma mudança, vê alguma coisa de diferente acontecendo. E diferente de Filipinas, que parece o nosso Brasilzão aí, que entra ano e sai ano e a coisa está sempre igual. Então, eu até brinco com o pessoal do escritório de que Filipinas é o país asiático mais parecido com o Brasil. Porque é o mesmo estilão daqui e as coisas demoram muito para acontecer e para evoluir. Teve uma questão aqui que agora tomei nota aqui, que é a questão do impacto do bovino, da tarifa da China, e que pode refletir nos outros mercados aí. Como é que tá essa situação? Acho que a gente tá cada vez mais perto, chegando nesse ponto de inflexão, né? Das cotas da China estarem cada vez mais próximas de se esgotar. Essa semana aí a gente viu que a Austrália já preencheu mais de 80% dessa cota deles, né? O Brasil tá nessa pegada também. Imagino que já mais de 60% já estejam preenchidos e caminhando aí para chegar a 100% antes daí de agosto, setembro. Então a gente vê que vai ter um período aí que os produtores e os exportadores vão ter que encontrar outras alternativas, né? E aí entra todos esses outros países do Sudeste Asiático e Estados Unidos, com certeza. Sim, em termos de embarque, talvez no meio do ano já esteja, né, carga saindo agora, junho, julho, já vão estar chegando lá com pós-cota, né? Então, são cotas que, na verdade, em termos de embarque, cumprem metade do ano só e não o ano inteiro, né? Exato. Então, isso vai ter uma oportunidade, talvez, de compra dos outros países, com preços um pouco mais ajustados para aqueles países que talvez tenha mais entrada e talvez isso ajude a aumentar o consumo do bovino na Filipinas, que é o que a gente tinha falado no início, né? Agora tem essa janela aí também de compra, né? Porque em seguida os frigoríficos já começam a produzir novamente para a China, cota 2027. Eu acho importante essa questão, né? Porque se você embarca ali pro final do ano, você consegue chegar no começo do ano que vem. E lembrando, a cota é 1º de janeiro. Começa a contar ali. Então o pessoal vai começar a fazer essas contas. Exato, é chegada, né? Chegada. A cota é saída. Exato. Então vai ter todo esse ajuste, esse jogo de xadrez, tanto por parte dos frigoríficos como por parte dos clientes, para tentar buscar um preço fora a China que seja competitivo para os países do Sudeste Asiático, né? Com certeza. E para a gente encerrar, o que de oportunidade aí tu acha que deu para buscar, deu para trazer, que vai ser útil aí para os frigoríficos brasileiros aí nos próximos meses? Olha, eu acho que, querendo ou não,
nesse assunto da carne bovina já é uma das oportunidades que a gente já está buscando, né? A gente já começou a fazer um pouco de volume mais expressivo para as Filipinas, porque os frigoríficos já têm isso pensado, né? Então, acho que essa alternativa de ver o Sudeste Asiático como opção para a China já é uma coisa que está em andamento, que a gente vai seguir fazendo e que vai seguir apoiando aí de um lado e de outro. Acho que é uma coisa que vem a calhar. Outra questão, acho que realmente a gente não vê fim nessa demanda da carne suína nas Filipinas. Eles têm uma questão da peste suína que está sem controle e também sem expectativa de finalizar. Então, apesar da competição com os outros países, eu acho que ainda é uma janela que os produtores do Brasil ainda vão ter uns bons anos aí pela frente, que Filipinas vai seguir sendo um destino essencial para o Brasil. Então, acho que tem algumas oportunidades aí que seguem muito boas. Eu acho que pro boi, o pessoal que já está se adiantando em fazer cliente na Filipina e já vender alguma coisinha, quando a janela China fechar, já vai estar com uma bandeirinha lá, né? Já vai estar um passo na frente, não vai esperar fechar tudo na China para depois começar a ir atrás de cliente, começar a fazer Filipinas. Exatamente. Então, quem se adiantar aí já vai estar com uma vantagem competitiva, com certeza, em relação a esse mercado. Sim. E quanto ao frango, eu acho que uma coisa interessante é entender um pouco até o mercado da Malásia. Porque a Malásia é um país que a maior parte da população é islâmica, é de cultura islâmica. Então, eles não consomem carne suína. E, querendo ou não, a maior parte do consumo, então, vai ser de carne de frango. E o Brasil, atualmente, só tem poucos frigoríficos que estão aprovados para exportação para a Malásia. E, atualmente, a Malásia pega e supre toda essa importação com o produto tailandês e o produto chinês. Então, acho que na questão da carne de frango, uma oportunidade muito boa para os frigoríficos brasileiros pensar para frente, assim, é conseguir essa aprovação para a Malásia, que tem um mercado consumidor muito mais forte para o frango do que para carne suína e até para carne bovina. Eu acho que tu trouxe uma questão muito boa, né? Porque a população lá da Malásia que a gente viu, acho que era 20% chinesa e o resto islâmico, né? Exato. Então, o maior consumo realmente, até em quase todos os restaurantes que a gente ia, não tinha nada de suíno, né? Já é de praxe não ter suíno. Então, realmente, a gente tem quase nada, ou comparando com a nossa oferta, que é nada de plantas aprovadas para lá de frango. Então, tem um trabalho muito interessante aí que pode ser feito por parte do Ministério para desenvolver a abertura de novas plantas de frango com preços interessantes, né? Uma oportunidade interessante para o Brasil, eu acho, essa questão do frango para a Malásia, que ainda a gente tem por desenvolver. Justamente. É isso. Algo mais? Acho que é isso aí. Foi bem proveitosa a viagem. Valeu. Vamos agora reverter essa viagem em negócio aí nos próximos meses, que é isso que importa pra gente ter um dinheirinho pra próxima viagem. Com certeza, né? Valeu, pessoal. É isso aí. Ficamos com mais um PrismaCast. Obrigado e até a próxima. Tchau. Valeu.